Jesus era reencarnacionista? Com certeza, né? Com certeza. Ele tinha toda essa bagagem, né? E nesse capítulo, que é o capítulo 4 do Evangelho Se quiser puxar um pouquinho mais próximo, pode puxar. O capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele demonstra, né? E no Antigo Testamento também existem passagens que constam aí nesse capítulo. E a gente nos ateve ao capítulo 4, no seu item 5, quando fala que é o encontro de Nicodemos com Jesus, né? Para que a gente possa entender um pouquinho quem era Nicodemos, né? Nicodemos era um fariseu. Fariseu era a classe religiosa mais firme, né? Nos seus conceitos. Sim. E ele fazia parte, né, do Sinédrio. Ele era um doutor da lei. Para a gente ter uma ideia, o Sinédrio é que cuidava, né, dos julgamentos, tanto da parte administrativa, criminal. A gente poderia dizer que Nicodemos lá era um juiz do Supremo Tribunal. Sim. Não é? E ele ficou muito intrigado com aquilo que ele escutava de Jesus. Ele tinha muita curiosidade de conhecer Jesus. Mas, assim como nós, muitas vezes, nós temos essa curiosidade, mas nos preocupamos muito com o que os outros vão falar. Não é? Eu tenho que tomar uma determinada... Mas o que vão pensar? Então, Nicodemos, como vivia nesse meio e era doutor da lei, e ele não estava entendendo, ele vai buscar Jesus para uma conversa à noite. Entendi. Você acha que o pessoal tinha um preconceito assim, eu estou acima, eu vou me consultar com alguém ali, um nazareno que anda entre os pobres? Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Então ele foi na calada da noite, vamos dizer assim, né? Ele foi à noite para conversar com Jesus, porque ele tinha curiosidade. Tanto é que quando ele chega a Jesus, ele fala, só pode ser de Deus, né? Por tudo que você está fazendo, as curas, o que você diz, só pode ser de Deus. Então, como homem de Deus, aí ele começa a questionar. E é quando Jesus vem com essa frase, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele, na sua ignorância, né? Por isso que quando a gente vê o Evangelho, que Jesus falava por parábolas, porque estávamos na infância realmente espiritual. Né? E ele fala, como é possível um velho como eu retornar ao ventre da mãe, né? E renascer de novo? Sim. E aí Jesus, né, que deve ter passado pela Bahia, ele já não sabe nada, inocente. Sim. Não é? E aí ele explica, e é onde a gente entende, né? Esse nascer de novo, muita gente interpreta como nascer de novo é quando eu entendo a minha religião, quando eu entendo essa ligação com Jesus, tal. Não, mas o nascer de novo... Tem gente que fala assim, né? Que o nascer de novo é quando a pessoa aceita Jesus, aceita, né? Se modificar. Não deixa de ser um renascimento. Sim. Né? Como criatura. Mas ele estava falando das coisas terrenas mesmo. Tanto é que tem uma passagem que ele diz, né? Se tu não entendes nem o que é terreno, como é que eu vou te falar das coisas espirituais? E aí é a reafirmação, a afirmação definitiva da reencarnação. E nós, como espíritas, né? Embora alguns... Você é capaz de encontrar espírita que não acredita, né? Ou ainda duvida, vamos dizer assim, da reencarnação, não existe a possibilidade de você entender Deus ou a nossa vida aqui se não entendermos a reencarnação. É da água, que é do espírito, né? Que é do corpo, que é do espírito é espírito. Né? E o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala da água, que a água, a gente entende que tudo veio da água, né? A coisa material. Toda a vida foi gerada a partir da água. Tá. Né? Então, quando ele faz esse comentário da água, é o que se acreditava, né, naquela ocasião, em relação a tudo que existia na Terra, vinha da água. Então, o que é da água, né? Agora, o que é do Espírito é do Espírito. Então, ele coloca realmente... Ele faz essa divisão, faz essa divisão. Né? Então, é aquela história, quando ele fala... ele afirma, né,
que a gente pode nascer de novo, é coisa terrena mesmo. Sim. Porque o espírito, ele é imortal. Tem um limite de reencarnação? Qual seria o objetivo? Um número? Eu tenho que reencarnar tantas vezes? De acordo com a nossa evolução, né? Qual é o papel da reencarnação? A gente vai e volta para aprender, né? E à medida que você vai evoluindo, vai chegar um momento que você não vai precisar mais reencarnar. Já se tornou um espírito mais elevado, não há essa necessidade de encarnar, a não ser que você venha como missionário. Né? Um grande exemplo, Chico Xavier, com certeza é um missionário. Ele veio para dar o exemplo para nós, ele não precisaria vir... Não, mas veio com essa missão. Tá. Né? E quantos exemplos ele nos deu, né? De humildade, de desapego, foi maravilhoso. E às vezes as pessoas perguntam, mas reencarnação para você, qual é o sentido da reencarnação? Para mim, né, eu entendo como duas situações a reencarnação. A primeira é o perdão de Deus. Por quê? Nós somos extremamente falhos como seres humanos ainda, estamos em busca de uma melhora, né? Mas quem de nós ainda não erra e não erra muito? Sim. Temos ainda aquelas picuinhas, temos problemas. Não é porque a gente é espírita e tem um pouquinho de conhecimento, digo pouquinho, né? Eu não me considero um estudioso espírita, um estudante, mas não um estudioso. Falam que os espíritas são os mais devedores, né? A gente sabe disso, né? Que a gente está aqui... O débito é maior, né? O débito é maior. Então, para mim, é perdão de Deus. Por quê? Porque nós erramos. Aí o pai, que é muito bom, ele fala assim, olha, filhote, você errou, então agora você vai voltar para resgatar e reparar tudo aquilo que você fez que não deveria ter feito. Então, na tua balança, né, ela está equilibrada, então você vai passar por algumas situações, mas também vai estar com boas situações. Né? Já se diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, essa é uma situação. Então, para mim, reencarnação, primeiro, é o maior exemplo do perdão de Deus, do perdão. O segundo exemplo, a gente tem o hábito, né, de sempre falar assim, a pessoa escapa, você escapou da justiça dos homens, mas da justiça divina você não escapa. Para mim, a justiça divina é a reencarnação. Perfeito. É a reencarnação. Jamais uma punição. Não é uma punição, é uma oportunidade. Então, quando se fala em justiça divina, é por isso que a gente, quem trabalha em sala de desobsessão, tem muito disso, né? Aquelas pessoas aqueles espíritos que vêm com aquela coisa de vingança, porque determinada pessoa fez alguma coisa para ela, e quando se reencontram, ela quer a vingança, ela quer... E não tem necessidade disso. É onde você passa na orientação ao espírito, não se preocupe, que não vai ficar impune. Tem um trecho aqui, se me permite. Sim, fica à vontade. O livro é Estude e Viva, é de Emmanuel e André Luiz, psicografia Chico Xavier e Valdo Vieira. Então aqui, olha, um trechinho, diz assim: fora melhor que não existissem na terra pedintes, mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta que ainda acalenta a privação e necessidade, examinemos a nós mesmos quando nos inclinamos para a ambição desvairada e verificamos que a penúria, através da reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos. Quer dizer, quando a gente critica que não deveria, mas às vezes a língua é mais rápida do que, né, o coração. Quando nós vemos um mendigo na rua, quando nós vemos a pessoa numa total dependência, sem nada, evidentemente que o nosso coração, a primeira coisa que a gente fala assim, coitado, né? Coitado uma vírgula, não tem sim. Coitadinho. Certo. Né? Eu hoje penso diferente. Eu pensei, Senhor, o que teria sido esta pessoa para estar passando tamanha privação? Então, quando as pessoas falam, né, não vou falar de política, pelo amor de Deus, mas quando falam que o político é isso, coisa e tal,
Capítulo 10 do Evangelho. Misericórdia, Senhor. Bem-aventurados os que têm misericórdia. Porque ele não sabe o que ele está plantando para uma próxima encarnação. Então não sou eu que vou determinar se ele está certo, se ele está errado, se é isso ou se ele é aquilo. Eu não tenho esse julgamento. E tem até aquela questão, né? Nós não sabemos se a gente já caiu no erro do irmão em outras encarnações, né? Num erro similar. Ou se nós só não caímos porque não tivemos uma oportunidade, né? É isso, né? Mas a nossa vida de hoje, aquilo que passamos, ou aquilo que a gente tem de bom e de ruim, quando você tem um entendimento, esse entendimento da reencarnação, você já imagina o que se aprontou no passado. Sim. Você tem uma noção. Então não há necessidade daquela coisa de, como é que é? Terapia de vidas passadas, coisa e tal. Não precisa. Quando você tem o conhecimento, você fala, não, eu devo ter feito alguma coisa assim para poder estar passando por isso. Então, se a gente tem uma dificuldade na nossa existência, muitas delas é causado nessa mesmo, né? A gente olha e já vê a causa nessa. Sim. Quando não se vê a causa nessa, pode se atribuir de um erro do passado? Com certeza. Com certeza. Não é? Isso em vários aspectos, né? Em todos os aspectos. Porque não entender isso, quando a gente entende no nosso coração que a gente tem Deus, né? Aí a pessoa fala assim, eu acredito em Deus? Acredito. Confia nele? Confio. O que é Deus? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não é? Soberanamente justo e bom. Bom. Ah, por que fulano é bonito, o outro fulano é feio? Porque um é totalmente miliardário e o outro não tem nada. Então, que Deus é esse se ele é soberanamente justo e bom? Qual é a razão disso estar acontecendo? Como diz o nosso amigo Roosevelt aqui, né? Só a reencarnação explica. Eu recomendo esse livro, é da Giovanni Gil Andrade e do Roosevelt Adolfato Tiago, é marido e mulher. Né? Quer que eu mostre a capa? Se você puder mostrar a capa, como eu te disse, né, antes de começar, eu sou fã de Roosevelt, porque ele tem uma maneira de falar muito interessante. E tudo é explicado. Se você não entender o que é reencarnação, não tem explicação para tudo. Aliás, não tem explicação para nada. A reencarnação explica realmente tudo. Porque se fosse uma única existência, já ia ter que tirar esse atributo divino de justo, não, né? E fora isso, você teria que entender que o crime compensa. Sim. Né? Eu roubei, eu aprontei, tenho boa vida por conta da desgraça alheia e tudo mais. Aí desencarnei, não, aí não é nem desencarnei, eu morri mesmo, morri, acabou, tá tudo certinho. Aí no meu último suspiro eu peço perdão. Tá tudo certo. Quer dizer, então o crime compensa. Se você não entender que a reencarnação... Tá. Agora, quando você sabe que o que você está plantando hoje você vai colher amanhã, você pensa duas vezes. Então, o nosso núcleo familiar ali, muitos podem ser adversários do passado. Sim, sim. Está aqui nesse capítulo, ele fala disso, né? O parentesco, ele permanece sim, mas existe o espiritual, né? Sim. E aqui é uma simples passagem. Amanhã eu considero você um desafeto. Amanhã a gente pode vir na mesma família para se encarar, né? É muito interessante quando você estuda isso. A grande maioria das famílias, né, tem sempre aquele que é a ovelha negra. Sim. Muitas famílias, não todas, muitas famílias têm. Aquele que faz tudo errado, só apronta. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. E o pessoal fala assim, parece que ele não é da família. E o que é mais interessante, a mãe dá mais atenção àquele que é o da pá virada, né, que é a ovelha negra, do que os outros, que não dão o trabalho que aquele dá. Aí fala, caramba, por que isso? Ora, primeiro é resgate, né? Sim. Estão lá juntos nesse antagonismo, porque isso não vem dessa vida. Porque a mãe teve a criança nasceu, está ali. Qual é a bronca que ela tem com você? Nenhuma, né? Dessa vida, não. Sim. E você vê que crianças, na mais tenra idade, tem essa coisa de bater de frente mesmo. Eu acho que a mãe, nesses casos, às vezes já sente uma
além da responsabilidade natural da maternidade, mas às vezes deve sentir uma obrigação maior de encaminhar para o caminho certo, talvez até pelo subconsciente ali dela saber que talvez tenha falhado em outras, né? E tem aquela história, né? Quem precisa Jesus falou, né? Quem precisa de remédio são os doentes, não são os sãos. Sim. Então, às vezes a pessoa não entende. Pô, aquele meu irmão apronta tanto e a minha mãe está sempre passando a mão na cabeça, tá não sei o que tal. Eu que faço tudo certinho, não está nem aí comigo. Mas quem precisa de remédio não é o doente? Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Não cabe os ciúmes ali, né? Nossa, lógico que cabe. Né? Nessa palestra, inclusive, que só a reencarnação explica, que o Roosevelt tem isso no YouTube, ele tem um trecho que ele fala realmente, né? Me perdoem as mães, né? Que dizem que não, juram até sobre tortura, que todos os filhos são iguais. Sim, amam todos de forma igual. Todos iguais. Ele fala, olha, não é uma grande verdade. O amor pode ser igual, mas por conta da sintonia, ela vai tratar melhor vai ter conversa com aquele determinado tal. Isso acontece não é só com mãe e filho, entre os irmãos mesmo, né? A questão da afinidade, né? A questão eu tomo assim como a família da minha companheira, né? São 6 mulheres. 6 mulheres. Se dão muito bem. Mas todas elas, quando querem conversar, procuram a minha companheira, né? Para conversar, para desabafar. Mas se amam, é uma família extremamente unida, assim. Mas sempre tem aquela que você tem uma afinidade maior para conversar. Isso aí não vem dessa vida. Já vem. Porque às vezes a gente tem até amigo que a gente tem mais carinho, às vezes, do que um familiar consanguíneo, né? Porque é o que fala, realmente a família espiritual. Né? É aquela história, uma vez você vem como pai, outra vez você vem como mãe, vem como filho, outra vez um grande amigo pertenceu àquela família e ele é colocado no nosso caminho. Não vejo a hora até, ou como é bonito imaginar esse encontro e essa família amorosa se reestruturar no plano espiritual, numa colônia, tal, ali os mesmos. Por outro lado, tem aqueles outros que estão em atrito com os familiares e falam, Deus me livre continuar vendo até do outro lado. O que você poderia acrescentar? Olha, a gente se reúne com quem quer? Não, o livre-arbítrio assim, no plano espiritual, o livre-arbítrio prossegue ou não? Não, é lógico, com certeza prossegue. Só que assim, se você, né, quando Jesus coloca no Evangelho lá, né, reconcilia-te com teu irmão quando estão na mesma caminhada, não é? Porque depois fica difícil. Sim. Não é? Porque você pode não se encontrar e essa história lá, vamos encontrar a família lá, tudo bem. Só que muitas vezes você vai chegar lá, aquelas pessoas que te precederam já estão encarnadas novamente. Sim. Não estão mais, né, naquela coisa bonita da colônia. Não é? Reencarnados. Já estão reencarnados. Ou estão com outras atividades em outras colônias, né? Você vê quanto tempo, quem assiste o filme O Nosso Lar, quanto tempo demorou para a mãe de André Luiz vir ter com ele. Né? Porque ela já estava numa outra situação, num nível maior, teve a permissão para vir, ela tinha essa possibilidade, mas também ela tinha o conhecimento que não podia estar ficando toda hora ali, porque ia acabar atrapalhando. E você vê que o pai do André Luiz já tinha desencarnado, mas estava em outro local. Estava em outro local, ainda necessitando da ajuda, e era a mãe que o ajudava. Né? E a gente está aqui nessa oportunidade de se reconciliar. Não reconciliou, não vai ter que voltar. Né? Eu lembro que quando eu fiz isso em 1900 e alguma coisa... deixou alguma coisa. Né? Deixou alguma coisa para lá. A gente estava fazendo escola, né? Estávamos eu, minha companheira, e tinha um casal que estava sempre se pegando, né? Eu sempre fui muito brincalhão. Se pegando de atrito ou de muito apaixonado? Não, de atrito mesmo. Falava assim, estava a ponto de se separar e tal. E externavam isso fazendo uma escola, hein? Sim. E aquela história, às vezes eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Eu sou assim, meu. Eu estava ali e tal, escutando, e ele estava sentado atrás de mim. Não vou citar nomes, nem sei se ainda estão
encarnados, né? Ou juntos. Depois da pandemia. Não, juntos não, estão que se separaram. Depois ele acabou arrumando mais algumas pessoas aí. E aquele dia ele reclamando, eu me lembro muito bem, eu virei e falei, escuta aqui, fica na sua, que na próxima ela vai voltar na mesma família reencarnada como tua sogra. Logo como com sogra. Quer dizer, já ficou... E é uma grande verdade, aquela história que a gente falou, né? Quer ter menos parentes? Faça menos inimigos. Sim. Quando a gente vai reencarnar, a gente participa ali das escolhas, do planejamento, onde a gente vai vir. Pode ser que a gente venha com os mesmos, pode ser que a gente reencarne... Veja bem, tudo vai depender da necessidade, né, desse teu reencarne, porque existe todo um planejamento, né? Uma coisa é certa, aqueles que permanecem no plano espiritual estarão olhando por você, vibrando, auxiliando naquilo que for possível. Isso é certeza. Se você vai voltar reencarnado com os mesmos familiares que foram e voltaram, é possível. Ou então simplesmente aquilo que nós falamos agora. Vai vir como um amigo, vai vir como um parceiro, um companheiro, ou na própria família, em posições diferentes, né? A literatura espírita está cheia dessas situações. Então, nesse planejamento, só vai acontecer aquilo que é necessário que você passe. É por isso que esse cuidado que nós temos que ter com o conhecimento que a gente tem, de levar uma vida dentro da normalidade. O melhor possível, né? Melhor possível, praticando a caridade, o perdão, a paciência, que é muito difícil para a gente ainda, né? Eu costumo falar, perdoar é esquecer. Eu não concordo. Acho que perdoar realmente é você não se fazer mais conta daquilo, passou. Esquecer é amnésia, porque se alguém fez alguma coisa para você, corretamente ou não, quando você encontrar com essa pessoa, você não vai fazer mais conta daquilo que é. Mas dizer que você não vai lembrar... Até por instinto de defesa, né? Para não se prejudicar. Entendeu? No então, mesmo erro, né? Eu acho difícil você... o Éder fez alguma coisa para mim que eu não gostei, não sei o que e tal. Passou. Esqueci. A mágoa que eu tinha no coração, não tenho mais. Aquilo passou. Mas eu lembro que numa determinada época... Sim. Não vou jogar isso na cara dele. Sim. Não vou me martirizar por causa disso. Mas... eu ainda lembro que num determinado momento aconteceu uma coisa que me desagradou. Até para que eu chegue assim, foi, poxa, naquela época eu fiquei bravo, mas de repente ele tinha razão naquilo. Isso é esquecimento? Não. Isso é perdão, mas esquecer você não esqueceu. Sim. Você lembra que você fez alguma coisa errada e que você ali fala, não, ele tinha razão. É mais ou menos naquele caminho que você estava falando do diálogo na doutrinação, na desobsessão, sim, de convencer o espírito ali para deixar a consequência daquele ato na mão de Deus, para que a gente cuide de nós, né? Porque a gente também tem na doutrinação, a gente tem o direito de ser feliz. Você tem tantas oportunidades no plano espiritual, porque... E às vezes a gente faz isso até encarnado, né? Sim. A gente tira um print de algo negativo na nossa mente e a gente fica revivendo aquilo, revivendo. Eu costumo falar, quando tem alguma oportunidade de fazer uma preleção, uma palestra e tal, a respeito disso, né? Eu falo que o maior símbolo das nossas emoções, do nosso sentimento, é o nosso coração. Uhum. Né? Então eu lembro sempre que pelo nosso coração... todo o nosso sangue, ele transita por ele. Sim. E passa por todas as células, por todas as partes. Né? Se esse sentimento que a gente está guardando no nosso coração, ele é ruim, é de raiva, é de mágoa, é de ódio, você acha que esse sangue, quando passar lá, ele não vai pegar um pedacinho desse ódio, dessa mágoa, dessa raiva, e ele vai passar para o nosso corpo inteiro. E aí o que acontece? Aí começa, né? É as ites da vida, aquelas doenças, aquela infecçãozinha não sei aonde e tal. Eu acredito, sinceramente, eu acredito sim, nisso. Não é? E tento praticar, nem sempre consigo. Com todo respeito do fundo do meu coração a todas as religiões, muito respeito. Mas você pega, por exemplo, a Igreja Católica, e não é assim que funciona, mas o povo entende dessa forma.
vai lá na missa de domingo, se confessa com o padre, toma a hóstia, pega aquela penitência que o padre dá, beleza, estou livre, semana que vem estou fazendo a mesma coisa, porque domingo eu vou estar lá. Uhum. Né? Para mim é cômodo isso. Os nossos irmãos protestantes, né, que chamamos de evangélicos, porque nós somos evangélicos, né? Sim. Somos espíritas, seguimos o evangelho, somos evangélicos, mas os protestantes, aceita Jesus, aceitei Jesus, está tudo certo, aceitei Jesus, mas e aí? O que eu fiz? Vai ficar legal? Beleza? Não é? E é o que acontece nas salas de desobsessão, quando você está trabalhando, mas aquela pessoa fez determinada coisa para mim, agora que eu estou aqui eu vou me vingar, eu vou fazer e tal. Sim. Não é? Então, não é assim, aceitei Jesus, a gente vê muito isso na penitenciária, né? O cara cometeu atrocidades, aí chega, aceitei Jesus, vou mudar daqui para frente, tudo bem, mas e aí? E aí ele fala que é difícil ser espírita justamente por isso, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente fez de errado e de bom também, a gente vai colher lá na frente. E traz uma... Acho que das religiões, das doutrinas, é a que mais traz um sentimento de responsabilidade, né? A gente não consegue terceirizar culpas, responsabilidades, né? Exatamente. Porque a gente tem isso, né? Hoje, essa é a maravilha da reencarnação, é esse entendimento que a gente pode ter e que nos consola. É por isso que é o Consolador prometido. Ela nos consola. Quando você tem consciência que tudo aquilo que você está passando, o verdadeiro culpado é só você, você muda a tua atitude para que isso não aconteça novamente. Né? Assim como um bom pai orienta os filhos, não põe o dedinho na tomada lá, meu bebê, porque você vai levar choque. Deus faz isso conosco constantemente. Mas o teimosinho vai lá, toma o choque, aí ele aprendeu para não botar o dedinho ali. E aí, né? A gente apronta e toma aquela paulada, nada na minha vida dá certo. Tudo que eu vou fazer dá errado. Por que será? Deus não gosta de mim. Né? Sim. Que eu sou o coitadinho. E quando você estuda a doutrina, e aí a reencarnação explica isso, hoje eu estou passando por aquilo que eu fiz no passado. Se eu fiz o bem, eu estou de boa. Né? Por que a gente brinca, né? Porque o espírito é até o maior devedor, porque não fomos coisa boa. Tem pessoas que acreditam no nada. Morreu o nada. Nada. Tem outras que acreditam na absorção de todas as energias da alma e perde a individualidade e torna um todo, né? Acho que é o panteísmo, né? Sim. As igrejas, numa fixação exata de punição, né? Ou céu ou inferno mais eterno. E o espiritismo vem trazer a visão do quê? De um progresso constante e sem que o espírito perca a individualidade. Aí é que está o tema da nossa conversa, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse constante renascimento, para que é? Para a nossa evolução. O que é o reino de Deus? Né? É a gente chegar num estágio angelical. Não é um local circunscrito. Não é, eu vou lá para o céu, sentar à direita do Pai, aquele senhor bonito, barbudo, né? que é uma imagem que é passada, mas não. Né? É a nossa evolução. Fomos criados simples e ignorantes. E aí a gente vai aprendendo com as nossas experiências. Né? Por exemplo, eu tinha o hábito de fumar. Fumava muito. Até que há 20 e poucos anos atrás eu parei de fumar. Fumou durante quanto tempo? Nossa, dos 14 anos até... Fumei muito. Né? Resolvi parar. Hoje, não sinto a menor falta, não, sabe, fumar do meu lado e tal. Eu tenho certeza que numa próxima reencarnação eu possa ter algum problema de saúde por conta desses anos que fumei. Mas que o cigarro não vai fazer mais parte da minha vida. Numa próxima reencarnação, porque é uma coisa que eu tirei de mim. E o espírito não retrocede? Não. Aquela conquista que a gente venceu nas outras, e essa que nós estamos vencendo agora, acompanha o espírito. Acompanha o espírito. Assim como
as nossas derrotas, né? Quando a gente vamos ter o perdão de Deus, vamos ter uma nova oportunidade para conseguir fazer isso, né? Eu fico admirado quando às vezes você fala, a pessoa fala eu não consigo. Você tentou? Você buscou? Não, então simplesmente já coloca o não na frente de tudo, né? Pessimismo, né? Nossa, é negativismo mesmo. Negativismo. Não acredita em si. O ateu, vamos dizer, aquele que não acredita em nada, só de desencarnar, ele não compreende de imediato, né? Porque tem relatos de reunião de desobsessão que vem espíritos ali, tanto de vingança, mas tem espírito que fala assim, depois que eu sofri aquele acidente lá, eu chego em casa, o pessoal me ignora, não fala comigo. A gente vê muito isso, até na própria literatura, né? Tem. Então, pode acontecer daquele que cético desencarnar e continuar vivendo como se fosse um encarnado? Então, e é por isso que eles vêm para a sala de desobsessão, para que a gente possa orientar, né? Porque a palavra doutrinação não se usa mais numa sala né? É o facilitador que vai orientar aquele irmão. Tal. Inclusive na sala de desobsessão, que você também participa de... A gente não pode falar para o cara que ele morreu, né? Porque senão você mata ele 2 vezes, né? Aí vai o susto do ateu mesmo. Aí vai o susto do ateu, né? Então, aos poucos, você vai esclarecendo. Você viu, sabe? Mas você já entendeu a condição que você está? Não, mas você está em casa, o pessoal está conversando com você, não tem nada diferente. Não, peraí. E outros até, mas como é que ninguém me escuta? Como é que você está me escutando? Como é que você está falando comigo e tal? E aí você vai, né? Uma coisa é certa. Jesus, Deus, não abandona nenhum dos seus filhos, né? Ele mesmo disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Esse pessoal, por mais tempo que demore, vai ser esclarecido de tal forma, e pode ter também uma reencarnação compulsória, né? Aprendeu, então você volta, e aí a gente vai trabalhar isso. Essa reencarnação compulsória seria ele, sem ter conhecimento do que está acontecendo, ele volta. Ele volta e reencarna. Vai nascer. Aí vai aprender tudo de novo. E de repente ele retorna numa família espírita, de repente ele volta num meio religioso. E ele vai aprender, né? Olha a bondade do Pai, como é maravilhosa, né? Quantas oportunidades ele nos dá e às vezes a gente ainda reclama de determinadas situações, né? Olha como é difícil para a gente ainda ter um raciocínio, né? De olhar o próximo como próximo. Aquele infeliz que está na rua, né? O político corrupto, o médico sem vergonha. Sim. A gente ainda... todas as corrupções, né? Não só dentro do meio político, né? Porque às vezes tá em moda, né? Até mesmo se for do médico, tem muitos médicos que não honram a profissão, não deixa de ser uma corrupção, né? Com a sociedade. Como entender um indivíduo abusar de uma criança de 2 anos? Aí ela fala, mas o espírita... Não, nós temos todo o direito de ficar indignados. E de fazer valer a lei terrena também. Exatamente. Né? Mas daí a julgar... Não. É o que a gente aprende. Hoje podemos ser vítimas, provavelmente, ou com certeza fomos algozes. Sim. Então, tudo tem uma história, né? Porque se não fosse necessário, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, entender que, se foi permitido, tem que ter uma razão, tem que ter um... Né? Por mais absurdo que possa nos parecer. Cada semana, né? Nós fazemos às terças-feiras. Então, em cada semana, a gente faz um trabalho mediúnico. Então, tipo, vamos ao Vale dos Suicidas. Sim. Então, pedimos no final da reunião. No final do trabalho lá, que já foi feito aí, faz parte do trabalho. Sim. Então, agora nós vamos pedir a permissão para que a espiritualidade nos leve e tal, para resgatar, aí você recebe aquele suicida. Né? E aqueles médiuns ali, videntes, vamos dizer assim, aqueles que têm a clara evidência, eles vão em desdobramento mesmo para o local e relatam? Todos nós vamos, né? Aí trazemos e aí a gente vai
conversando, o que acontece, né? Uma das cenas mais tristes que a gente, das pessoas que vêm fora os suicídios, são os abortados, né? A mágoa, o rancor de ter sido excluído, e aí você tem que, não, calma, vamos lá, porque, mas era um feto, como é que está falando? Não, peraí, não era um feto, ele era um espírito, né? Então isso é bem bacana mesmo, você está fazendo esse trabalho para você ter um entendimento. Por que aquela mãe fez aquilo? Por quê? O que está acontecendo? E do lado do plano espiritual, eu imagino o trabalho de planejamento reencarnatório, sim, todo o preparo, da preparação do corpo espiritual. E aí aquele que é abortado, ele não consegue entender, né? Tudo isso. Fala, meu, por que não permitiu que eu pagasse meus... não permitiu que pagasse os meus débitos, né? Eu não quero voltar, eu não quero passar por tudo isso de novo. E, nossa, é muito triste. É muito triste. E fazemos também, né, num determinado momento, o socorro às estradas. Aqueles que desencarnaram na estrada também é um trabalho muito interessante. Olha, também do mesmo modo, no final da... Isso, existe, primeiro, uma verificação. Alguém vem numa entrevista e conversa, tal, diz que está passando por algum tipo de situação brava da casa, tal. Pegamos o nome da pessoa e aí a gente vai fazer uma visita espiritual na casa da pessoa para saber, né? Então, o grupo de médiuns, né? Cada um vai dar o que viu, o que deixou de ver, o que sentiu, tal. Então, que vai determinar se vai para as vibrações ou se vai para o tratamento. Tá. Né? Aí, o atendimento ao assistido. Como é que funciona? O assistido entra, é feita uma oração, o assistido sai, e aí os médiuns se manifestam. Sim. Nunca na frente do assistido. Tá. Né? Ou como era antigamente, às vezes era no público, né? Sim. Hoje é reservado só para os trabalhadores, só né? Só para os trabalhadores. Até para não chocar, né? Aquele que ainda não tem o conhecimento. Não, e tinha aquela questão do público também, né? Eu ficava sabendo lá para querer saber o porquê que a pessoa... E você sabe que se o médium não travar a língua, vem muita coisa que não é para ser falada. Bom, aí esse trabalho. Terminado isso, aí cada semana a gente escolhe, né? Tem lá um roteiro. Hoje nós vamos no Vale dos Suicidas, amanhã, na próxima semana nós vamos para o Vale dos Abortados, na outra semana... E você falou daqueles que desencarnam na estrada? Socorro às estradas, que é um trabalho legal. Quando você vê, né, recentemente teve aquela situação, foi no Paraná que teve desabamento e tudo mais. Quantos vieram que estavam lá sem saber o que aconteceu? Aí você vem, orienta, encaminha, né, para um hospital espiritual, a equipe está lá trabalhando e tal. Desesperados, né? É muito bacana, eu adoro fazer esse trabalho. Sim, interessante. Realmente adoro fazer esse trabalho. E você consegue imaginar o que seria não acreditar no espiritismo frente a tantas essas tragédias? Não consigo. Difícil, né? É por isso você dizer, sabe, não acredito em reencarnação, é impossível. Né? Não dá mais para ver um Deus amoroso, né? Não dá mais. É duvidar da existência de Deus. Né? Porque é aquilo que a gente estava falando aqui. Por que tantas diferenças? Tem que ter uma razão. Eu respeito, com certeza, todas as religiões que acreditem ou não acreditam, não é essa a questão. Sim. Né? E cada um segue aquilo que... Mas, quando a gente fala em espiritismo e fala em fé raciocinada, não é só a fé raciocinada. Tudo tem que ter a razão. E é isso que é legal no espiritismo, que você pode questionar. Sim. Você pode questionar. Vai chegar numa igreja católica e vai questionar o padre, você vai... Não, é assim porque é assim e acabou. Tá bom. Até porque, vamos supor, tendo essas experiências espirituais com diálogo, às vezes para aqueles que é médium em ver, sim, né? Sim. Mas não precisa disso para crer, né? Só a leitura das obras, só o conhecimento, antes que você possa ter a oportunidade de ter essas vivências espirituais, só essa racionalidade das explicações de Kardec
Então, mas já é por isso supre, que né? você tem que ter o preparo. Você não pode pegar uma pessoa que se diz espírita, chegar lá e jogar numa sala dessa, que ele vai pirar. Como eu já escutei, né? Não, eu vou deixar de fazer esse trabalho porque os espíritos me acompanham para cá. Para. Tem nada a ver, né? Aí você não está acreditando que você está protegido por toda uma equipe, que isso não será permitido, né? Você pode até levar alguém para casa, que você pegou pela rua e por tua falta de fé e por sintonia você carregou. Mas problema seu. Eu não vivi em outras existências porque eu não me lembro. E essa questão, por que a gente não se lembra das vidas passadas? Olha, imagina que você, né, hoje, que faz um trabalho social, que se preocupa com o teu próximo, coisa e tal, de repente você foi um camarada que puxou de uma espada e degolava os seus inimigos e tudo mais. Olha o que isso ia fazer na tua cabeça, você procurando fazer o bem, lembrando que você dentro de ti habitou um fascínio, né? Sim. Não é? Então esse esquecimento é necessário, porque você recomece. Está aí a questão da justiça de Deus, né? Se você soubesse o que você foi, será que você não faria o bem com segundas intenções? Sim. Ah, não, eu vou fazer porque eu sei que eu fiz muita coisa errada lá, tal. A gente tem essa consciência como espírito, mas eu não sei o que eu fiz. Eu sei que hoje eu tenho que fazer o bem. Eu não vou fazer o bem. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não vou fazer o bem. Já calculando o retorno. Calculando, né? o retorno, exatamente. Ainda mais se a gente tiver com a vítima, que foi nossa vítima no passado próximo. Aí a gente ia se sentir obrigado. Imagina você saber que aquela mãe que te aceitou agora te abortou mais que uma vez. Sim. Sua cabecinha, como é que ia ficar? Né? Então, é por isso que a gente tem... A minha companheira, ela cuida da evangelização infantil, né? Então, ela tem um carinho muito grande, trabalha um trabalho muito bonito que para mim não serve. Né? Eu adoro criança, morro de paixão por criança. E as crianças gostam de mim. Né? Mas eu tenho o meu pavio um pouquinho curto ainda, tipo, para aceitar, sabe? Filhinho, não faça isso. Tu não é meu pai. Sim. Eu tenho essa dificuldade ainda. Tem que ter uma sensibilidade, né? Reconheço essa dificuldade. Sim. Né? Então, para que eu vou me aviltar ou eu vou tentar melhorar? Eu tenho feito isso. Né? Mas ainda tem algumas coisas para trabalhar. Né? O cuidado que a gente tem que ter com a criança a respeito da reencarnação, quem tiver oportunidade, no YouTube tem a doutora Anete Guimarães, ela tem uma palestra muito bacana sobre reencarnação e que ela fala sobre as crianças, né? Lembrando aquela história que somente após os 7 anos que a reencarnação está totalmente completa. O que habita ali é um espírito velho já, não é? Então, por que a criança, ela explica, né? Por que a criança dorme, quando é pequena, ela dorme mais tempo do que fica acordada, tal? Porque o espírito ainda está mais lá do que aqui. Então, interessante. Ela conta uma história muito legal. Eu acho que foi ela mesma que contou nessa palestra. Ela conta uma história de uma criança que não chamava a mãe de mãe, tinha uma versão completa. Olha o cuidado pela mãe, e a mãe adorava a criança, mas ficava assim muito foi recomendada que durante o sono ela conversasse com essa criança, né? Poxa vida, por quê? Eu te amo tanto. Né? E às vezes isso serve de exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo de repente, né? Quando tem uma criança assim, da pá virada em casa e que tem esse sentimento ruim. Então o filho dormindo e ela conversando com o filho dormindo. Né? Porque o espírito está lá, né? E principalmente a criança quando é pequenininha, o espírito está lá. E o que aconteceu e tal? Por que você faz isso comigo? E aí no final chega... Depois de um tempo, né, essa criança chama ela de mãe e muda todo o relacionamento e tal. E aí foi a explicação. No dia do nascimento desta criança, não é? Quando ela soube da criança, ela falou, nossa, o que é? É uma menina. Ah, mas eu queria tanto um menino. Olha. O espírito que estava lá reencarnando
Ele pegou aquilo como pegou. pilha. Né? A gente vê alguém falar assim, pô... Não vou ajudar não vou porque deve estar... coisa boa não é, deve ter feito alguma coisa para estar... Mas não cabe julgamento Mas nós vivemos numa dualidade que é complicado isso, né? A gente tem que ter tal. É aquela história. Eu sei que a pessoa bebe, ou que a pessoa usa drogas. Aí a pessoa vem, assim, arruma um trocadinho para mim, que eu tô não sei o quê. Aí você fala, será que é verdade? Se eu der esse dinheiro para comer, eu estou fazendo a caridade. Mas e se eu der esse dinheiro para ele comprar a droga, o que eu estou fazendo? Estou incentivando? Olha como é difícil. Na nossa cabeça ainda, sim. Né? A gente entender determinadas coisas. E é uma questão muito polêmica, né? Então, até o pessoal que estiver acompanhando, quiser colocar aqui nos comentários se é a favor da esmola, não é? Ou não, né? É complicado isso. Porque a pessoa vem e pede, você sabe que é um usuário, porque hoje em dia não se esconde mais isso, né? Sim, é. Então você fala, e aí? A pessoa está me reclamando porque está com fome. Eu, no momento, eu não tenho um pacote de bolacha, um pão, não tenho. Eu estou no meio da rua, não tenho nada, né? Ou eu dou o dinheiro, aí tem aqueles que vão falar assim, não, a caridade foi feita, o que ele vai fazer é problema dele. Sim, eu até concordo. Mas se você está sabendo que a pessoa não vai fazer aquilo que falou, né? Sim. Porque aparece, né? Toda hora, acabou o gás, né? Tem gente que usa um bujão de gás cada semana. Né? Sim. Acabou o gás, está faltando leite para a criança. Então, eu sempre que posso, se eu estou em casa, se tiver alguma coisa, eu dou em espécie. Né? Mesmo sabendo que se for na esquina é capaz de encontrar jogado lá. Ou às vezes vender. Ou vai vender e tal. Mas é complicado. Uma vez eu estava analisando esse ponto de vista e eu li no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, a verdadeira caridade é aquela que antecipa até o pedido, né? Então, se a gente consegue participar de um projeto, aí fica o estímulo, né, que o Chico Xavier dava muito para as pessoas que iam lá buscar as cartas, para se dedicar uma vez na semana a uma causa voluntária, né, uma causa de um bem que não é remunerado financeiramente, porque se a caridade ela antecipa o pedido, então aquele que quer ajudar, se ele fizer uma tarefa de numa casa, num abrigo, né? Lembra aquelas senhoras que ficam, não sei se tem ainda na Santa Casa de Santos, que elas usam um jaleco cor-de-rosa, são senhoras voluntárias que vão lá para ler, para conversar e tal. Então, isso é antecipar realmente, né? Será que fazer essa tarefa com albergues, abrigos, não está ajudando, ou até mesmo que você estava bem pontuando, a importância de educar, uma evangelização infantil. Sim. Quantas pessoas que se dedicam à evangelização infantil já não estão conduzindo aqueles seres para não virem a estar nessa condição de viciados ao extremo? Exatamente. Às vezes até lá no início já... E é por isso que eu falei, né? Muito cuidado com as nossas crianças, com o que elas estão assistindo, né? A questão da sensualidade. Infelizmente, a gente está vivendo... Eu não quero ser quadrado, né? Quadrado já é um termo já dos velhos. Só o termo já mostra, né? Já mostra que eu sou velho. Mas você vê as danças, né? Eu estava comentando com a minha senhora, eu falei, escuta, tem necessidade dessas cantoras novas agora, né? Estarem praticamente despidas, sensualizando no palco? E aí você vê uma criança de 5, 6 anos, né, fazendo a mesma coisa e os pais aplaudindo. Pera, gente, vamos pontuar as coisas um pouquinho melhor para a gente ver o que está acontecendo. E depois vai chorar lá na frente, é certeza. Cartas contadas. Quando né? a gente fala assim, aproveitar a vida, parece que aproveitar a vida é só se debruçar e se dedicar a tudo aquilo que instiga a matéria, né? Seja o sexo sem amor, seja o excesso alimentar. Banalizar, né? Banalizar as coisas, né? Quando se fala em sexo, é uma coisa tão linda, tão bonita, tão... E eu não estou dizendo não estou falando nem em procriação, não. Estou dizendo em amor, em parceria, em uma série de outras coisas e tal. Banalizar de tal forma,
Para quê? Para chocar? Para quê? Né? Aí vai, qual é o exemplo? Vê de Jesus, pelo amor de Deus, vê de Jesus. Perfeito. Né? Vamos praticar caridade, vou escolher para quem eu vou fazer. Não, não é isso. É fazer simplesmente. Do amor à primeira vista. Que as pessoas falam, me apaixonei à primeira vista, foi à primeira vista. Ali já pode ser um... Sim, com certeza. Com certeza já vem de outras, né? Pode ser uma coisa simplesmente passageira, né? Aquele momento e tal, mas é a mesma coisa que o déjà vu, né? Sim. Eu já passei por essa situação. Eu acho que eu já passei nesse lugar. São esses insights, né, que nos são dados para a gente entender algumas coisas. O amor à primeira... Tem aquela coisa que bateu, ficou, né? Pode ser um encontro, algum espírito que você já teve alguns encontros, relacionamento. Né? Porque senão seria amor à primeira vista. Porque da mesma forma tem o ódio à primeira vista, né? Quantas e quantas vezes nunca vi você na minha frente, de repente eu estou com a minha esposa, tal, vi você, conversamos lá 10 minutinhos, sei lá, numa situação de encontro. Eu não fui com a cara daquele sujeito ali, não. Não tem nada que justifique, né? E às vezes não foi história, o santo não bateu com o dele, não. E tem isso, né? Tem, lógico que tem. Né? É a tal da afinidade, não tem como. E tem gente que você nunca encontrou na vida, de repente você abre o seu coração assim, com aquela pessoa, como se já conhecesse há muito tempo, e troca ideia, acabam fazendo amizades maravilhosas, tal. E tem gente que você olha assim, meu santo não bateu, não tem. Perfeito. Tudo isso a reencarnação explica. E ele passou no teu caminho que é para te tentar, né? Peraí. Vamos ver se você melhorou mesmo. Vamos ver se dessa vez a gente não briga, né? Não é? É assim. Pode escolher não sofrer quando vier encarnar? Conforme a gente já falou e tem o conhecimento, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não tem essa escolha. Não é? Você vai ter que resgatar. Se você fez o mal, você fez o problema todo, você vai ter que passar por essa prova. Não tem como. Agora, ao contrário, você pode escolher sofrer para resgatar alguma... o que a gente chama é a tal da expiação, né? Existem as provas e as expiações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Sim. Prova você pode escolher. Eu fui muito rico, eu quero passar pela prova. Alguém vai escutar um negócio desse e vai falar, você é louco, né? O pessoal comenta, né? Eu não ia querer vir pobre. Entendeu? Não, eu vou vir pobre que é porque eu não aproveitei bem a minha riqueza e tal, aí eu escolho isso. Ou então você é um Chico, por exemplo, né? Um espírito elevadíssimo, precisava passar tudo aquilo que ele passou. Mas ele veio, é uma missão, então ele passou por todas aquelas provas que ele teve que passar, principalmente na infância, né? Na juventude. Agora, expiação não tem como correr dela. E você vê que até esses sofrimentos que o Chico passou na infância, preparou ele, né? Para tudo aquilo que ia vir. E talvez se ele tivesse tido uma vida ali ar-condicionado... Se Cristo tivesse morrido atropelado, a gente ia ter o mesmo conhecimento, a mesma situação... Passou um jumento lá, atropelou o Cristo, ele morreu, e daí? Né? Ele tinha necessidade de passar tudo aquilo que ele passou? Não tinha, mas ele passou para quê? Para nos provar e mostrar a todos nós. Sim, exemplificou, né? Mesmo no sofrimento, a gente pode ser uma pessoa melhor. Excelente, bonito isso, hein? Minha mãe abandonou eu e minhas irmãs. Penso que em vidas passadas nós abandonamos ela. E não nos procura. Ela não nos procura. Será que é isso mesmo? Pode ser isso? Pode, né? A gente vai ficar conjecturando uma série de situações e pode. O importante é Vera, né? Vera Luciana. O importante, Vera, que nós temos que ser extremamente gratos aos nossos pais. Por pior que eles possam ter agido conosco, por qualquer situação que nos causou uma mágoa, um transtorno, nós temos que ser muito gratos. Porque se não fossem eles, nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Oportunidade essa que Deus nos dá mais uma vez, para que a gente aprenda e nos tornemos pessoas melhores amanhã. Minha mãe me abandonou, meu pai separou, sumiu. Obrigado, pai.
por você ter permitido que eu nascesse. Vou fazer parte disso. Mesmo que ele foi lá, praticou o ato e foi embora. Mas se não tivesse ele ali, não ia acontecer. Tenho que ser grato. Minha mãe me abandonou? Obrigado, mãe. Não por ter me abandonado, mas por ter me permitido eu estar aqui para me tornar uma pessoa melhor e talvez não fazer o mesmo erro que você cometeu. É isso, né? Então, essa é a razão de não termos mágoa, não termos rancor, porque se hoje somos quem somos, nós devemos aos nossos pais, independente. E outra, cada um vai responder por suas atitudes quando lá estiver. Ah, criou mal um filho, ela vai responder por isso. Abandonou um filho, ela vai responder por isso. Eu vou responder por aquilo que eu praticar aqui. É isso.